Atos 12, 9. Diz assim: então, saindo, o seguia, não sabendo do que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Até aqui, feche seus olhos. Glória a Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, a sua palavra, Senhor, é fiel, a sua palavra é verdadeira, Pai, e a sua palavra, Senhor, nos direciona, a sua palavra, Senhor, bendito, nos fortalece, Pai, Senhor, e que assim seja agora nesse lugar, Pai, que a sua palavra, Senhor, bendito, ela venha nos fortalecer, que a sua palavra venha nos trazer direção, Pai, direcionamento para as nossas vidas, Pai, daqueles que estão aqui na sua casa, daqueles que estão nos assistindo nesse momento, através dessa live, ou através, Senhor, dessa gravação, Pai, desse vídeo. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, Pai, Deus, que a sua palavra possa chegar até os nossos corações, Pai, não até os nossos ouvidos apenas, mas até os nossos corações, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, e já te agradeço, Pai bendito. Amém, Senhor. Amém. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, fala comigo agora, Pai. Fala ao meu coração agora, Senhor. Me direciona, Pai, em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, nós vemos aqui uma situação acontecendo logo no comecinho da formação da igreja cristã no mundo. Amém? Então você vê aqui Pedro, que nesse momento aqui era um apóstolo, não era mais o discípulo de Jesus, então ele tinha se tornado um apóstolo aqui, porque Jesus já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado e já havia subido aos céus, já estava sentado à direita do Pai, como ele está hoje. Então Pedro, ele foi preso, claro, por quê? Porque estava pregando o evangelho. Então, né, hoje em dia acontece isso, né? Então naquela época havia uma forte oposição à palavra de Deus, uma forte oposição a você pregar Jesus, sobre Jesus. E não é muito diferente de hoje, né? Se você for ver, por exemplo, lá na USP, né, ou em outras faculdades públicas, e outras faculdades também, mas principalmente as faculdades públicas, se você for falar de Jesus lá, irmãos, você é capaz até de você apanhar lá, sabia disso? Então a gente vê alguns vídeos ali, e os caras não querem saber, né? E o pior de tudo, que talvez os poucos alunos que creem em Jesus, eles se calam porque eles não querem confusão, então eles acabam se calando ali também a respeito de Jesus. Então
existe uma grande oportunidade nessas faculdades, nas faculdades hoje, que é levar o amor de Cristo para aquele lugar, amém? Por quê? Porque infelizmente, os nossos jovens, eles estão extremamente influenciados, né, por toda essa questão, toda essa ideologia, amém, que existe hoje nas faculdades. Então, Pedro, ele estava preso porque ele havia pregado sobre Jesus, e naquela época, por conta, no caso aqui ainda dos judeus, os judeus, eles não queriam saber de Jesus, já tinham matado Jesus, já tinham crucificado, fizeram como fizeram ali, e eles acharam, claro que foram eles, mas eles conseguiram matar Jesus ali. Só que eles não entenderam que, na verdade, Jesus, ele deveria morrer mesmo na cruz, porque Jesus não foi um acidente. Jesus não foi morto na cruz porque ele, acabou não prestando atenção ali e prenderam ele, não. Jesus, ele se entregou para ser morto na cruz por nós, amém? Então Jesus, ele foi morto, ele se entregou como um cordeiro santo, imaculado, perfeito, para que servisse de sacrifício eterno hoje para as nossas vidas. E hoje, se nós somos salvos por quê? Porque Jesus, ele, até hoje, ele serve de sacrifício, eterno, pelas nossas vidas, pelas nossas culpas, pelos nossos pecados, para que nós possamos ser constantemente purificados dos nossos pecados. Por quê, irmãos? Porque é impossível, amém, para um homem comum, ele não ter pecado, amém? É impossível para mim, é impossível para você. Então a lei, ela não tinha esse caráter de fazer com que o homem não pecasse. Pelo contrário, ela mostrava o pecado, o que era pecado para o homem, e mostrava o pecado do homem também. O homem, ele se via ali como pecador e não tinha como, sair dessa, amém? Por mais que você oferecesse o cordeirinho lá, o sangue, aspargindo o sangue, todo aquele ritual, na época lá, judaico, mas a lei não era apta para salvar. Então Pedro estava pregando o evangelho, irmãos, e foi preso, amém? Mas havia uma igreja, amém? Havia uma igreja, ou seja, havia pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, que creram em Jesus e receberam Jesus em seus corações. Havia essa igreja que estava orando ali, irmãos, na casa lá do tal do João aqui, amém? Então tinha pessoas, pelo jeito aqui, muitas pessoas orando ali. E acredito eu que elas estavam orando por Pedro. Por quê? Elas sabiam que Pedro, um dos apóstolos, e talvez já na época era o principal ali, o que mais sobressaiu talvez, Pedro estava preso, ele foi preso porque estava pregando o evangelho. Então imagine só, aquelas pessoas novas ainda convertidas provavelmente, e elas estavam ali e ficaram de repente, meio órfãos ali, porque não tinha mais, o apóstolo queria direcioná-los, queria ali conduzi-los a Cristo dia a dia. Então aquelas pessoas estavam orando, mas houve ali um milagre de Deus, irmãos. Porque a igreja não estava orando? Estava orando, e Deus fez o milagre. Qual foi o milagre? Que nós lemos aqui mais para o final, mas o milagre foi o quê? Só para você entender, Pedro estava preso, numa prisão, pelo que eu vejo, pela descrição que nós vemos aqui, é uma prisão com talvez até segurança máxima, não sei, porque tinha mais de um portão, essa prisão. Então não era uma prisão qualquer, não era uma salinha, não era um pátiozinho, não, era uma prisão mesmo. Não dava para Pedro sair, para preso nenhum sair. Por quê? Você tinha lá a porta do cárcere dele, tinha mais um outro portão enorme, tinha mais outro portão também, tinha guardas, tinha tudo. Não dava para Pedro escapar, nem Pedro, nem qualquer outro bandido, por mais perigoso que fosse. Essa era a questão. Então não tinha como Pedro escapar ali, irmãos. Só que Deus, irmãos, para Deus sair não é nada, irmãos. Amém? Para Deus essa prisão de Pedro não era nada, tanto não era nada que Deus fez com que Pedro saísse por portão a portão da prisão, até rimou, você viu? Então, o anjo foi lá e acordou Pedro. Pedro olhou assim, um anjo, Aí o anjo falou assim, vem aqui. Aí foi seguindo, o anjo foi andando e as portas iam se abrindo. A palavra de Deus fala aqui o quê? Iam abrindo automaticamente, irmãos, Hoje, para a gente é fácil imaginar alguma coisa assim, porque você vai no shopping, qualquer shopping hoje, você caminha, a porta já abre na sua frente, tem um sensor ali, beleza. Mas imagine naquela época o anjo, saindo
portão a portão, e os portões eram trancados, portões de aço ali, era um negócio, né, grosso mesmo, não era um negócio qualquer, amém? Não é que nem os aços de hoje, você compra um portão, né, de casa assim, por exemplo, você viu que esses portões de garagem assim, eles são uma ilusão, né? Já viu os caras arrombando já? Já viu já? Quem já viu o vídeo assim? Os caras puxam por baixo assim, eles forçam um pouquinho e quebram alguma coisa e abrem o portão. E às vezes você põe um portão na sua casa, para proteger a sua casa, para os caras não roubarem nada na sua casa, os caras roubam o portão da sua casa, amém? Você colocou o portão para proteger, e os caras roubam o portão da sua casa. E é verdade isso aí, amém? Só que esses portões da prisão, não, eles eram fortes, eles eram rústicos ali, amém? Eram portões ali de ferro, de aço, não sei se de aço ainda, na época acho que não tinha aço, mas portões de ferro, amém? E eles tinham uma tranca, tinham uns cadeados também, tinha lá, ou seja, tudo aquele aparato, não foi nada, não foi páreo para um anjo de Deus. Amém, irmãos? Sabe por quê? Eu não sei o quanto os anjos têm poder, irmãos. Eu sei que se Deus incumbiu o anjo de fazer alguma coisa, esse anjo ele vai poder fazer o que ele quiser. Ele vai poder fazer o que Deus determinou que ele fizesse. Então, eu só sei que esse anjo, ele falou, Pedro, me segue aqui. E Pedro foi seguindo, meio sonolento, meio sem saber se aquilo era real, se aquilo ele estava sonhando ainda, né? E estava ali, tal, né? E talvez Deus fez dessa forma até para Pedro não ficar questionando, né? Pedro poderia falar assim, não, peraí, como assim que eu vou sair daqui? Né? Eu estou preso aqui, peraí, como é que é? Não, Pedro nem questionou. O anjo foi passando, abriu um portão automaticamente, o anjo passou, Pedro passou, aí teve um portão lá grande lá, abriu automaticamente também, o anjo passou, Pedro também passou atrás, aí até que foi o portão mais externo, que era provavelmente o portão mais forte ali, mais alto, amém? E isso na frente dos guardas, irmãos, tinha guardas? Tinham sentinelas? Tinha sentinelas ali, amém? Não era um só, não era dois, eram vários sentinelas, e o anjo foi passando, e todo mundo panguando por quê? Porque Deus assim quis. Deus fez com que ninguém enxergasse nada ali na hora. Um anjo passando e um preso passando também, fugindo da prisão ali. E ninguém percebeu nada, nem o Pedro até. Amém? Nem o Pedro que estava sendo liberto ali, ele estava percebendo o que estava acontecendo naquele momento. Amém? E o mais curioso, irmãos, que é onde eu quero chegar. Aí Pedro, claro, saindo da prisão, a primeira coisa que ele fez foi até a casa desse João, onde a igreja estava ali no momento que ele chegou, a igreja estava orando. E aí uma serva lá, não sei se era uma escrava, se era uma empregada, não sei o que era, Pedro batendo na porta, então imagino que o pessoal estava orando lá, e o pessoal era, né, nessa época aqui era pentecostal, tinha acabado, né, pouco tempo ali que tinha descido o Espírito Santo, e quando Pedro orava, as pessoas recebiam o Espírito Santo, falavam em língua, então eu imagino que a igreja estava orando lá, né, e todo aquele pentecostes, daquele poder de Deus ali, e Pedro batendo na porta e ninguém ouvindo, a empregada ouviu, foi abrir, e quando ela abriu, ela viu que era Pedro. E aí, claro, né, irmãos, imagine que assim, né, Herodes não ia libertar Pedro, e quando ela viu, ela ficou atônita, e ela até esqueceu de abrir a porta para Pedro, irmãos. Pedro continuou lá na porta lá, eu imagino que ele ficou assim, meu Deus do céu, esse povo, essa igreja aí, a mulher nem abriu a porta para mim, o que aconteceu? E ela ficou tão atônita ali, porque ela viu que Pedro estava ali na porta, e todos sabiam que era impossível Pedro ser liberto daquela prisão, ele estava numa prisão muito forte ali, com uma acusação muito séria para a época. E ela saiu correndo e chegou para o povo que estava orando, e falou assim, o Pedro está na porta aí. E aí, para mim, irmãos, o mais incrível que aconteceu, que para mim só não foi mais incrível do que o anjo passar por todo mundo e ninguém ver, mas foi muito incrível para mim. As pessoas que estavam orando fervorosamente, buscando a Deus, ali, para que Pedro fosse liberto, quando eles ouviram alguém falando assim, Pedro está na porta, o que aconteceu? Não creram, irmãos, misericórdia. Eles não creram, amém? A mulher falou, Pedro está lá na porta, lá, Pedro chegou aí. Não, você está louca, meu, que isso, que Pedro, que você acha que Pedro, como que ele ia sair da prisão lá? Pedro, o quê? Aí eles falaram, pensaram aqui, deve ser o anjo de Pedro, amém?
Alguns falam que alguns judeus acreditavam em anjo da guarda, né? Cada um tinha o seu anjo da guarda, mas eu vi uma outra versão que, né, o anjo também, tá? A palavra anjo, ele tem esse caráter de ser o quê? Mensageiro. Então, achava-se que era alguém que foi levar uma mensagem sobre Pedro lá para a igreja. Então, eles achavam que era isso. Mas o fato é que eles não acreditavam que Pedro poderia ser liberto. E por que estavam orando? E por que estava toda aquela corrente de oração, irmãos? Aquela oração fervorosa. Porque imagino que era uma oração muito fervorosa, porque eles não ouviram Pedro bater, irmãos. Quem ouviu foi a serva, porque provavelmente ou ela não estava orando, ou por ela ser serva, ela estava mais atenta às outras coisas ali. Amém? Imagina aqui que está todo mundo orando, aqui está aquele fervor, todo mundo orando aqui, tal, e tem alguém que foi incumbido de ficar abrindo o portão ali, porque o portão está fechado. Então essa pessoa, ela vai ouvir se alguém bater, mas os outros que vão estar orando aqui não vão ouvir. E era mais ou menos o que aconteceu ali naquele momento, irmãos. Só que com toda aquela oração, aquela busca ao Senhor pela vida de Pedro e por outras coisas também talvez, mas as pessoas estavam fazendo aquilo, irmãos, e elas não creram que Pedro tinha sido libertado. E aqui eu quero lançar um alerta, irmãos, em relação a isso aqui, a este momento aqui, irmãos. Porque muitas vezes nós nos habituamos a buscar a Deus, nós nos habituamos a louvar a Deus, e a gente levanta a mão, e é a coisa mais linda, a gente fecha os olhos, eu fecho os olhos, eu vejo os vídeos, assisto os vídeos aqui, né, e parece que eu sou cego, porque eu fico tocando assim, ó. As pessoas veem assim e falam assim, esse pastor, será que ele é cego? Né? Tipo Steve Wonder, né? Que toca violão, né? Não sei, porque eu fico olhando, eu fico assim, nossa, eu não abro o olho de jeito nenhum. E a coisa mais linda, irmãos, é gostoso, a gente está louvando a Deus ali, a gente está falando, poderoso Deus, né? Minha alma anseia por ti, né? A gente levanta a mão e fecha os olhos, né? Muitas vezes a gente chora, e tudo isso é muito bom, amém? Eu não estou criticando não, irmãos. Eu só estou observando aqui que a igreja naquele dia estava orando fervorosamente, tanto é que eles não ouviram Pedro bater na porta. Imagina Pedro, e Pedro, né, pelo que a gente vê na palavra, Pedro era grossão, irmão. Então imagino que ele não estava batendo assim, ó, né? Eu acho que ainda mais a empregada lá foi lá e atendeu ele, viu que era ele, em vez de abrir a porta, saiu correndo e deixou ele lá, e ele ficou assim, o que aconteceu? Então imagino que Pedro estava assim, ó, tum, 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 tum. As pessoas não ouviam, estavam ocupadas, orando, buscando a Deus lá. Só que com todo esse empenho em buscar a Deus, em orar, né? Mas quando o milagre aconteceu, ninguém creu, irmãos. Meu Deus do céu, irmãos. Amém? As pessoas lá não creram que Pedro poderia ter sido liberto, sim, seja como fosse, amém, irmãos? Podia ser alguma coisa, Deus poderia soltar, livrar Pedro de várias maneiras, podia ser por meios mais convencionais também, né? Deus não depende, né, nem sempre de fazer esses milagres assim, tão incríveis, amém, irmãos? Deus age também na simplicidade. Às vezes Deus age para curar uma pessoa através dos médicos, amém? Porque você ter um médico, mesmo que seja lá do lado Einstein, né? Ou a Vila Nova Star, né? Que é pau a pau ali com Einstein, amém? É isso aí, né, Rosmeire? Né? Eu vi que o Rosmeire deu um sorrisinho aí, que era da área, né, Rosmeire? Então, eu nunca fui lá, tá? Mas dizem que é incrível, amém? Então, mesmo assim, se a pessoa for para morrer, ela vai morrer, irmãos, não tem essa, amém? O rico morre menos? Morre, né? Porque a tecnologia ajuda, não duvido disso, amém? Mas Deus, Ele faz milagres, irmãos, aqueles milagres, sinais assim, incríveis, mas Deus faz milagres também sem esses sinais incríveis, amém? Simplesmente Ele faz. Glória a Deus. Então Deus poderia ter soltado Pedro, simplesmente ter dado um sonho para Herodes, estou viajando aqui, irmãos, nada disso aconteceu. Mas Deus podia ter dado um sonho para Herodes, e Herodes ter ficado ali, meio encafifado ali e tal, e falar assim, não, solta esse homem aí. Poderia ter sido isso, amém? Né? Não precisaria ser, né, um anjo lá e passando e ninguém vendo, né, que é um negócio incrível. Não, mas o fato é
que muito provavelmente a libertação de Pedro seria muito, muito difícil. E as pessoas estavam orando ali, buscando muito, muito a Deus. Mas quando elas receberam a notícia de que Pedro estava na porta, eles não acreditaram naquela mulher. E a mulher, a palavra de Deus diz aqui que ela insistia, né? Deixa eu ver a palavra certa aqui. Cadê aqui aqui no versículo 15. E lhe disseram, está vendo? Versículo 15. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Você percebe aqui que quando ela deu a notícia que havia acontecido o milagre, vou mudar aqui o termo. A questão aqui não era que Pedro, ela estava só insistindo que Pedro estava na porta. A questão aqui é que ela estava insistindo que havia acontecido um milagre, um milagrão de Deus aí. Eu não sei se existe essa palavra aí. Amém? Aumentativo de milagre, não sei se é milagrão, mas eu vou falar aqui. Um milagrão, um milagraço de Deus. Pedro havia sido liberto. Estava lá na porta. E ela, a palavra de Deus diz aqui no versículo 15, ela insistia em afirmar isso. E eles chamaram ela de louca. Você está louca, meu? Que você acha que como que Pedro... Eles não acreditavam. E mesmo ela insistindo, ao invés de eles acreditarem, eles comentaram: deve ser o anjo de Pedro. Ou seja lá o que for esse anjo de Pedro que eles achavam aqui, eles mesmo assim encontraram uma outra solução, uma outra resposta para aquilo que era o milagre de Deus. Não acreditaram, irmãos. Era a igreja de Deus? Era. Eram servos de Deus? Eram. Estavam orando, buscando a Deus? Estavam. Eles acreditavam em Deus? Sim. Senão não estariam orando. Só que a questão é o quanto eles acreditavam de fato que Deus iria fazer aquele milagre. E aí eu quero estender essa pergunta para mim e para você. Eu sei que todos vocês aqui, você que está nos assistindo, vocês creem no Senhor, eu sei disso. Tenho certeza, não tenho dúvida. Só que fé, irmãos, existe uma intensidade. Ou seja, eu posso ter pouca fé, posso ter muita fé. Eu posso ter uma fé suficiente para curar alguém, ou eu posso ter uma fé que ela não é suficiente nem para me animar. A fé, ela tem intensidade, sim. Amém? E aí, qual é a intensidade da sua fé? E aí você está orando, e você está buscando, e você está fazendo um monte de coisa. E aí aquelas coisas são mais palpáveis, geralmente, quando a gente não tem muita fé, é o que a gente mais faz. Amém, irmãos? É ou não é? Quando a gente não tem muita fé, irmãos, para eu crer que Deus vai curar meu parente, eu tenho que trazer uma muda de roupa dele, porque senão eu não consigo crer. Se só o pastor falou assim, ó, vai lá que o seu parente está curado. Não consigo crer assim, meu. Aí tem que levar a muda de roupa. Que é bíblico? É bíblico. As pessoas levavam muda de roupa lá para Pedro orar na época. Amém? Só que aí eu sempre fico com o versículo quando o centurião romano chegou para Jesus e falou assim: Jesus, você nem precisa ir na minha casa. Uma palavra sua basta e eu sei que meu servo será curado. E Jesus ficou realmente impressionado com aquela fé e falou assim: ó, nem em Jerusalém eu vi uma fé dessa. Amém, irmãos? E a palavra, ela tem uma série de outras, né? Tem pessoas que comem carne, pessoas que não comem carne. Quem não come carne, para o Senhor não come, tá bom. E quem come? Para o Senhor, coma a carne. Mas o que é maior no reino? A carne é maior ou menor? Não, não é. E aí depois ele fala assim, né? Então não fique insistindo nisso aí, porque aqueles que são fracos na fé, ou seja, aqueles que não conseguiam acreditar que a graça de Deus, ela tinha acabado com uma série de outras coisas que no judaísmo tinha, irmãos.
E aí chamaram o quê? De fracos na fé. Por quê? Aquele judeu que ele aceitou Jesus, mas ele continuava fazendo a circuncisão, irmãos, ele não acreditou que Jesus era plenamente suficiente na vida dele, ele não precisaria mais fazer circuncisão, entre outras coisas ali do judaísmo. Então isso, irmãos, são graus de fé, como eu tinha falado aqui, o nome aqui? São níveis, obrigado, níveis de fé, amém? O quanto você crê, isso que é importante, irmãos, porque crer, você crê, glória a Deus por isso. É o suficiente para você ser salvo? Eu creio que sim, porque você crê em Jesus, glória a Deus. Mas tem coisas ainda que o Senhor Ele quer fazer na sua vida, quer fazer na sua família. E aí o que acontece? Você não busca ao Senhor para que Ele aumente a sua fé. E aí fica igual essa igreja aqui, irmãos, que estava orando, estava buscando o Senhor ali, estavam trancados naquela casa, orando ali fervorosamente, e quando Deus fez o milagre, não creram. E não creram de uma forma que não tinha o que a mulher falasse para eles. Eles arrumaram a última questão lá. Não, então deve ter alguém na porta mesmo, e deve ser o anjo de Pedro, deve ser o mensageiro de Pedro, sei lá o que é. É qualquer pessoa menos Pedro. É qualquer coisa menos o milagre de Deus. O que essa mulher está falando é qualquer coisa menos que Deus fez o milagre. E aí eu pergunto para você, para que você pense aí com você mesmo, porque a palavra de Deus, ela manda nós nos autoexaminarmos, né? Então tem aquele versículo famoso que a gente sempre usa para a Santa Ceia, mas ela serve para tudo, né? O homem examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, ou seja, antes de você, qualquer coisa, você tem que examinar a você mesmo. Não examine o seu colega, o seu irmão, o seu marido, sua esposa, não examina quem não está aqui, não, examine você agora. O quanto você tem buscado a Deus e quanto você crê de fato que Deus vai fazer um milagre. Amém? Porque aqui é a prova de que aquelas pessoas estavam orando, buscavam a Deus, e tinham costume, e creram em Jesus, e creram e seguiam Pedro, e tudo, mas eles estavam orando por uma coisa que eles não acreditavam. Amém? Põe a mão no seu coração. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra, ela possa penetrar a minha mente, os meus sentimentos, para que eu possa, Senhor, crer, Senhor, na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, você vê aqui, aí no versículo 15, então eles falaram aqui, no versículo 15, eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amém? Ficaram atônitos. Irmãos, quando Elias, ele orou ao Senhor, e o Senhor mandou o fogo do céu, e consumiu o altar, consumiu a água do altar, consumiu tudo lá, e não aconteceu, claro, obviamente, não aconteceu a mesma coisa com o altar de Baal. Você percebe alguma coisa que Elias fez assim? Nossa, aconteceu mesmo, meu Deus, não acredito. Você viu alguma coisa assim? Não. Elias, ele acreditava que aquilo, exatamente aquilo, iria acontecer. Amém? Ele tinha essa perspectiva. Eu não estou dizendo que Elias não achou incrível, claro que achou, irmãos. Não tem como você não achar incrível uma coisa dessa. Amém? Então, se você for vendo outros milagres de pessoas que acreditavam realmente que Deus iria fazer exatamente o que Deus falou que ia fazer, você não vê essas pessoas atônitas e falar assim: nossa, olha, aconteceu mesmo. Não.
Mas aqui essas pessoas que estavam orando, quando elas mesmo viram com seus próprios olhos, elas ficaram atônitas, ficaram aqui. Ficaram ali assim, talvez até algumas, mesmo olhando Pedro, talvez algumas duvidaram também, de que se era Pedro mesmo, ou o que era, o que estava acontecendo ali. Por quê? Irmãos, eles não acreditavam. Eles estavam orando e não acreditavam que Deus poderia fazer aquele milagre. Amém? E no versículo 17 ainda, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, porque todo mundo, eu imagino que todo mundo ficou gritando ali, e comentando um com o outro, e sei lá, talvez alguns chorando, talvez alguns com medo, sei lá o quê. E Pedro assim, ó, pessoal, cala a boca aí, deixa eu falar. Aí contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar.